O Osório chegou de graça no World of Tanks e nesse vídeo ele repercute todo o lançamento oficial do tanque com uma super review de oficina, comparando ele com os principais tanques da era moderna aqui no console e uma gameplay espetacular de 30k de dano combinado em linha Siegfried, sendo 25k de dano direto. Fica nesse vídeo comigo até o final porque ele tá muito completo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks console e hoje um vídeo super especial que eu realmente estava esperando demais para pegar esse tanque aqui e finalmente eu concluí a Season Darkness Rising e peguei o Osório aqui. Cara, esse vídeo vai ser muito legal, tanto que eu já quero passar para vocês o roteiro dele, ao todo vão ser 3 gameplays minhas, mas antes vai ter o review de oficina com todos os detalhes, porque sim, esse tanque tá disputando para ser o melhor tanque do World of Tanks, aqui principalmente nos tanques modernos aqui do Cold War, né? Cara, ele tá surreal, mas antes, primeiramente, eu queria começar falando pra você se inscrever e dar like no meu canal, porque esses conteúdos aqui vão ser muito mais frequentes aqui no meu canal, e se inscrevendo você consegue não só me ajudar, como também prestigiar os vídeos aqui, acompanhar em primeira mão, receber as notificações, e eu também estarei trazendo bastante conteúdos informativos e pra você melhorar no jogo, tá? Então, caso você queira melhorar no World of Tanks console, o espaço de inscrição aqui do meu canal vai ser uma excelente opção pra você realmente guinar no jogo e crescer muito forte. Mas agora analisando o tanque aqui, primeiramente acho que eu queria comentar sobre a Season, né? Ele tá de graça, pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo cobrindo toda a Season Darkness Rising e no momento que eu tô gravando esse vídeo ela tá com 52 dias ativos, ou seja, você tem quase 2 meses pra concluir esse tanque aqui ainda, tá? Vale muito a pena concluir a Season, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do conteúdo informativo e também da minha playlist sobre a Season, que aí eu explico como que faz o passe de batalha, como que compra, todas as informações assim, se vale a pena pegar o Season Pass Ultimate e tudo mais, tá? Lembrando que assim, galera, pra vocês pegarem o Season Pass, você tem que vir aqui na aba da Store e vai ter a opção do Season Pass básico, que tem o Osório, tá? Você chegando no nível 100, você consegue pegar o tanque de graça. E também tem esse Season Pass Ultimate, que além de 25 níveis bônus, você também desbloqueia a Kanone de Panzer III, que é uma TD alemã de nível 10. Muito interessante pra você que às vezes tá começando no jogo, você, por exemplo, não tem um Tier 10, é uma opção que não é tão excelente, mas é um bom tanque também. Mas agora, indo pro nosso Osório, que é o conteúdo do vídeo, eu já joguei 2 partidas com ele, vou deixar a foto pra vocês nesse momento. Incrível, fator de prata, é um dos melhores tanques do Cold War, um médio excelente, o DPM dele é surreal, tanto que eu vou comparar pra vocês com outros tanques aqui. Já até selecionei alguns aqui, também vai ter um quinto tanque que se assemelha muito a ele, só que ele é melhor, já adiantando pra vocês. Muito legal, porque assim, a iniciativa da Wargame de trazer esse tanque de graça aqui, por 2k de ouro, que você ainda consegue pegar todo o ouro que você investe na Season de volta, é muito bacana, porque eles estão incentivando principalmente os brasileiros a voltarem pro game, tanto que eles já lançaram o Bernardini C-Série X1, que eu já também trouxe vídeo dele, há um mês atrás, no dia 7 de setembro, né, na independência do Brasil, ou seja, eles estão olhando para nós brasileiros, e aí é o pedido que eu faço para vocês, se engajem com o jogo, joguem o jogo. Evidentemente que teve muitos problemas no Watch Console dos últimos anos pra cá, mas agora eles realmente estão com essa pegada de olhar para os brasileiros e eu vou realmente focar nesses conteúdos aqui até para puxar a comunidade de volta pro game e também mostrar os pontos positivos que o jogo tá tendo aqui em 2024, né? E também em 2025 eu vou continuar fazendo os vídeos. Mas galera, analisando primeiramente o tanque, vamos aqui começar com os princípios básicos dele. Primeiramente, ele tem um canhão de 120mm, que é o mesmo canhão que estão nos tanques franceses aqui, tá? Principalmente no Piscicels, no Leclerc. Pra quem não sabe, o Osório, inclusive eu vou agregar um outro vídeo de história sobre o tanque aqui daqui a algumas semanas. O Osório ele foi basicamente um tanque produzido pela Engesa, né? Tanto que o nome dele, inclusive, tá Engesa aqui, onde ela reuniu todos os compostos dos principais tanques do mundo. Então, por exemplo, o canhão é o mesmo dos tanques franceses aqui, que são os melhores do Cold War, tá? Que é o canhão aqui de 120mm, que é o CN-120. Tanto que vocês podem olhar aqui agora, é o mesmo canhão, não muda nada. A parte da torre é uma torre própria, mas ela é bem desenvolvida e também ela tem um view range quando você coloca a lente revestida de 750 metros de visão. Lembrando que aqui no Cold War a gente tinha o True Vision, que é um modo que eu vou explicar até pra vocês nas partidas, que você consegue enxergar os inimigos sem precisar que o time spot. Então, isso é bem diferente do World War II, que você precisa de alguém para localizar para você dar tiro. Aqui você vê a silhueta do tanque que consegue atirar. Então é muito interessante porque você tendo um view range, você consegue mais dano auxiliado. Então sempre vale a pena colocar lentes nos tanques do Cold War.
O motor dele é um motor que faz o tanque chegar a 70 km por hora de velocidade máxima, 33 km de reverse e também tem uma potência de cavalo de 1.100, muito bom também. Ele também tem uma taxa de probabilidade de incêndio de 10%, que é relativamente padrão aqui para todos os tanques Cold War. O chassi dele é também um chassi feito pela Engesa. Ao todo ele tem uma velocidade de rotação de 44 graus por segundo. Ele tem uma resistência de terreno que é muito boa, tanto que vocês vão olhar na parte da gameplay o quanto esse tanque aqui ele é excelente para pegar as posições, dominar flancos, variar também. E o alcance de sinal dele é de 850 metros, que não faz tanta diferença. Nos equipamentos para o tanque, eu utilizei o seguinte: o pilão, que é para realmente maximizar o DPM dele. Para quem não sabe, o pilão é o Advanced Loader, que te dá 10% a menos de taxa de recarga. A ventilação, que é o equipamento aqui que eu estou mostrando para vocês agora, ela te dá 5% a mais em todas as valências dos tanques. Então, por exemplo, você consegue 5% a menos no reload, 5% a mais de visão, 5% a mais de camuflagem. Esse equipamento, para mim, é o principal do World of Tanks, então eu sempre mantenho aqui para todos os tanques. Já como terceiro equipamento, eu uso o equipamento de lentes, tá? Que é o Advanced Optics aqui, porque ele é muito bom porque ele te dá 10% a mais de visão. E aí, como eu falei, tem o True Vision? Tem, mas é interessante porque vocês vão até acompanhar nas batalhas que eu consigo um alto dano combinado aqui, principalmente que eu spoto os inimigos, e aí sim eu ganho auxílio, tá? E o quarto equipamento é padrão aqui para todos os tanques, que ele já vem instalado, que é para você enxergar a silhueta do tanque, tá? Tem muita gente que tira esse equipamento aqui, eu não recomendo. Já na parte dos consumíveis, eu considero padrão esse feat aqui, tá? Tanto que eu tô trazendo esse conteúdo aqui porque é realmente muito interessante pra você que é iniciante, por exemplo, tá começando no jogo agora. Você vai pegar o Osório, tá? Eu tenho confiança em você que você vai concluir essa season, até porque eu vou entregar muitas dicas aqui no meio das batalhas de como você progredir as etapas mais rápido, até porque eu peguei o Osório em tempo recorde aqui, né? Quase menos de 2 semanas de season eu já peguei o tanque, já concluí os 100 níveis. Mas assim, galera, esse equipamento aqui, eu sempre utilizo os Premiums, tá? Que são os amarelinhos aqui, tá? Que eles são mais destacados. Aqui no Cold War temos boas opções, como a recuperação de HP, que ela recupera 5% a cada 20 segundos. Porém, eu não acho muito interessante vocês utilizarem, porque assim, você tem que ter o kit de conserto, pra se um inimigo, por exemplo, danifica o seu ammo hack, danifica a sua esteira, você consegue consertar. Esse consumível é recarregável, tá? Ele recarrega a cada 60 segundos da batalha. Então é muito interessante porque, além do bônus ativo, ele também te dá um bônus passivo, que você usa o tempo inteiro, de menos 15% na sua velocidade de conserto de esteira. Isso é muito interessante para caso você seja traqueado no aberto, você não fique vulnerável. O kit médico, além dele também restaurar todos os membros da tripulação que, por exemplo, você morre. Por exemplo, se alguém atira na cúpula e mata seu comandante, você já restaura ele na hora, você revive ele na hora. Ele também recarrega em 60 segundos e ele dá um bônus passivo de 25% de proteção da tripulação, né? Então, por exemplo, se o cara... É muito comum, às vezes atira no chassi e mata o piloto. Esse equipamento grande, diferente do pequeno, dá 5% a mais, então é muito bom. Até porque esses consumíveis pequenos, eles não são carregáveis, tá? Então, cara, sempre vocês têm que utilizar o consumível premium, até porque ele custa só 10 mil de prata, então vocês não podem sacrificar desempenho, tá? E o terceiro equipamento, que é o meu diferencial aqui no World of Tanks, tem muita gente que não coloca, que é a ração. A ração, pra quem não sabe, é o principal consumível do jogo, tá? Principalmente porque, assim, ele dá um bônus passivo de 10% a mais na tripulação. Ele é tipo uma ventilação vezes 2, tá? Então é como se fosse um irmão de armas dobrado. Então é muito interessante vocês terem esse consumível, não só no Osório, como em qualquer tanque do jogo, tá? Além do bônus passivo, você consegue fazer um bônus ativo com ele a cada 1 minuto. Você ativa ele por 30 segundos e vocês vão ver na batalha. A taxa de reload fica ainda menor. O DPM fica maior, a velocidade, a resistência de terreno, tudo melhorando o tanque, visão, camuflagem. Então esse consumível aqui é o melhor do World of Tanks. Mantenham esse feat padrão para todos os tanques, tá? Isso aqui é um conteúdo à parte para vocês melhorarem ainda mais o World of Tanks. Já no loadout da munição, o que acontece, galera? Vou até colocar no canhão aqui dele para vocês. Ele tem uma bala APDS na primária e na secundária também. E a bala terciária dele é uma bala explosiva HE normal. Porém, o que acontece? A primeira munição dele tem 633 de perfuração, já a segunda tem 700. Vou dar uma dica aqui. Para caso você queira fazer mais prata com o tanque, carregue a primeira bala. Caso você queira focar no máximo desempenho do tanque, carregue a segunda bala. Porque assim, são... deixa eu ver minhas contas aqui. São 67 de diferença, tá? De uma munição para outra. Porém, isso aqui faz muita diferença no Cold War, tá? Principalmente por essas blindagens dos tanques aqui que eu vou mostrar pra vocês.
elas são muito altas. Então, pra mim, que eu quero extrair o máximo desempenho do tanque, compensa, até porque eu já tenho 40 milhões de prata aqui, então eu realmente consigo ficar utilizando o máximo de desempenho do tanque aqui sem me faltar na prata, porque eu já tenho pra dar e vender aqui. Mas pra você que tá começando no jogo, é bem interessante você fazer uma prata com esses tanques aqui, até porque vocês vão ver na gameplay ainda o quanto que esse tanque faz prata, tá? Acho que vocês até pegaram no começo, onde eu mostrei as minhas 2 primeiras partidas com tanque, né? Então assim, galera, aqui na munição eu coloco 58 bala PDS, a HE dele eu coloco só 2, tá? Porque ela não é tão forte e eu acho que eu vou ter problema de munição com esse tanque, tá? Por incrível que pareça, porque ele carrega muito rápido, tá? Agora, partindo para as características por dentro do tanque, e a gente vai comparar ele depois aqui com os próximos, o reload time dele, tudo fitado, é de 4,20 segundos. Cara, é impressionante o tempo de recarga desse tanque. Ele tá com DPM de 7.865. Cara, você pensa, se você, tipo, atira por 2 minutos sem parar na batalha, você tem algo ali na casa de 16k, 15k e 400, 15k e 600 de dano na partida. Então esse tanque aqui é, sem dúvidas, o principal tanque do Cold War na terceira era. Tanto que eu tô mostrando pra vocês agora o quanto que precisa de dano pra você fazer as 3 e 4 marcas do tanque de era 3. O Osório ainda não foi contabilizado porque ele é um tanque que foi lançado há poucas semanas, né? Tipo, na verdade, 2 aqui no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, cara, ele no futuro, quando ele for lançado ali nesse site aqui, quando eles inserirem o dano dele, com certeza vai passar dos 12, 13k de dano pra pegar a quarta marca, por exemplo. Porque é muito fácil manter uma taxa de dano alta com esse tanque, porque ele é muito bom, tá? E além do DPM dele, ele tem a perfuração, como eu passei pra vocês, de 633, 700 e 150. O dano dele de 550 para as 2 balas perfurantes e 690 para bala explosiva. A velocidade de bala dele também é muito rápida, tá? 1.800 metros por segundo aqui nas 2 balas perfurantes e 1.100 metros por segundo aqui na bala explosiva dele. Ele também tem 8 graus de depressão, 20 graus de elevação, 60 balas disponíveis e também tem uma taxa de prata aqui, como vocês estão vendo no finalzinho, que é muito alta também, tanto que vocês viram na partida e vocês vão ver nas próximas gameplays aqui o quanto que ele consegue agregar prata pra vocês. Além do tanque ser excelente, ele vai ser o principal money maker da sua garagem, então vale demais a pena você completar essa season. Já na parte da visão dele aqui, ele tá com 746 metros aqui de visão, lembrando que eu tô com equipamentos de lentes, tá? Então isso aqui melhora bastante. E a camuflagem dele tá de 354. Bem interessante também, principalmente pra um tanque de era 3, que mais de assalto esse tanque aqui, um médio mais pra você puxar. Lembrando também que ele é muito bom pra fazer suporte, porque se você conseguir maximizar as posições de partida que você não seja o principal tanque da batalha, o principal tanque de vulnerável, assim, no campo de batalha, né, na linha de frente, de fato, de ficar na segunda linha, 300, 400 metros do inimigo, você atirando sem parar com esse tanque, ele é simplesmente imbatível, tá? Ele já é imbatível fazendo uma posição de assalto, né, atacando. Agora, se você pega um suporte que ninguém te mira e você só fica livre pra atirar, meu amigo, eu quero até testar isso aqui na partida, porque ele é muito forte nesse ponto. E agora, pessoal, vamos saber de fato se o Osório virou o melhor tanque do World of Tanks console, comparando ele com os principais veículos da terceira era do jogo. E ainda terão 3 gameplays minhas aqui nesse vídeo e dicas também de como eu progredi a minha season mais rápida. Inclusive, vou ter uma gameplay comentada aqui dentre essas 3. Então, fica nesse vídeo até o final, que ele tá super recheado e bem editado e preparado para vocês. Agora vamos fazer o seguinte, vamos comparar ele com os principais tanques aqui, porque assim, galera, o Drácula, ele foi um tanque que veio na Season Heavy Metal, tá? Inclusive eu já cobri vídeo dele aqui, bem interessante também. E pra vocês terem uma noção, eu paguei 7k de ouro nele. Ele é um tanque do Rob Zombie aqui, tem até as skins muito bonitas. E o Osório você consegue pegar de graça praticamente, só concluindo a Season ali, de maneira free, que é um tanque inclusive muito melhor que o Drácula. 7865 de DPM aqui pra ele, e o Drácula, que já era conhecido por ter um DPM muito forte, apenas 6.105. Fora nas outras características do tanque, o Osório tem mais blindagem do que o Drácula, é uma mobilidade melhor, ele só perde em 150 pontos de HP, mas isso aqui é uma questão mínima, tá? Mais perfuração, inclusive, uma velocidade de bala que é melhor também. As características por dentro do tanque aqui, vocês podem ver que o Osório, ele sola o Drácula, tá? Inclusive no ganho de prata. O ganho de prata do Drácula é 150%, do Osório é 165%. Muito forte. O Drácula só tem 5 graus de depressão, o Osório tem 8. Cara, não tem como. Esse tanque aqui ele é muito superior. Agora vamos comparar com o PC Cells também, que é um dos melhores tanques aqui que eu considero. Ele tava na Metal Fest também, inclusive. O Drácula e o PC Cells, inclusive, já tem vídeo do canal, tá? Então tô deixando a thumbnail pra vocês enquanto eu falo aqui. Muito interessante pra no final desse vídeo você queira... caso você queira aprender a jogar de tanque de Cold War, eu dou muitas dicas no meio da batalha também, no meio da gameplay, tá? Então é bem interessante pra você assistir.
Mas assim, galera, olha o DPM dele, 6.534. Lembrando que o PC Cells, ele é um dos maiores DPMs aqui do Cold War, tá? E aqui ele tem 5,05 de reload com DPM de 6.534. O Osório, pra vocês terem uma noção, ele tem um DPM que é 1.300 maior. Então, o reload dele 4,20, o canhão é idêntico, né? Porque o Osório, ele tem esse canhão aqui dos tanques franceses, né? Embutido já. Então, além disso, também a velocidade deles são bem semelhantes. Lembrando que o Pistols é um tanque pesado ainda, tá? Ele tem uma blindagem melhor, por ele ser um tanque heavy, mas aqui nos quesitos gerais de um tanque, a gente analisa, né? Até porque o Pistols tem 150 mais de HP, porém o Osório ele tem características que são muito fortes aqui, o que fazem ele também ser uma opção melhor do que o Pistols. Lembrando que o Pistols é um dos tanques mais caros aqui do jogo, tá? Pra vocês terem uma noção, no lançamento dele eu paguei algo na casa de 16k de ouro. E o Osório tá de graça pra vocês, ou seja, além de tudo, ele é uma excelente opção de custo-benefício, tá? Agora sim, agora já funilei as comparações aqui, vamos tirar o Drácula e o Pistols pra comparar ele com o Leclerc T4. E você tá perguntando, por que o Leclerc T4? Porque ele foi um tanque da Season Heavy Metal, que é o principal money make de jogo pra vocês. Inclusive eu indiquei pra muitos inscritos aqui na Season pra pegarem esse tanque. E assim, galera, o Leclerc T4, pra vocês terem uma noção, o DPM dele é de 5.418. O do Osório é 2.400 maior, tá? O Leclerc T4, ele ganha bastante no quesito da blindagem, tá? Por ele ser um pesado, inclusive, ele é um tanque que é muito mais blindado. Ele tem 300 pontos a mais de HP, porém a velocidade dele é semelhante. A perfuração dele é maior, tá? Porém, o Osório ganha aqui no quesito porque a gameplay dele em si, principalmente um tanque de Era 3, o principal intuito dele, além de você jogar e divertir, é fazer prata. Porque esses tanques aqui de Cold War, eles fazem prata como nenhum tanque, tá? Não compensa mais jogar de Tier 8 pra fazer prata aqui no World of Tanks Console em 2024. Esses tanques aqui, eles têm um ganho de prata absurdo. O Leclerc T4, por exemplo, ele tem 160 de ganho de prata. O Osório, 165! Ou seja, é um tanque melhor pra fazer prata do que o Leclerc T4. Fora que é um tanque médio. A experiência da sua gameplay com o Osório vai ser melhor. Porque você vai conseguir desempenhar melhor nos mapas. Porque tanque médio, ele consegue se desempenhar mapas abertos, desempenhar bem em mapas de cidade. Já os pesados, por exemplo, por mais que a velocidade deles sejam semelhantes, é uma gameplay que é mais chata, que é mais dura. Agora um médio você consegue se realocar, fazer dano, enfim, você consegue fazer várias coisas que é bem interessante aqui no World of Tanks, tá? Lembrando que agora a principal comparação dele foi com o MX-40, que eu não tenho aqui, mas eu estarei deixando pra vocês as fotos dele aqui, tá? E aqui, pessoal, o MX-40, pra vocês terem uma noção, ele tem um reload time, valores básicos, tá? De 5.7, porém, esse tanque aqui, ele vai ficar com um DPM menor do que o Osório, por um tris ali, porque ele tem 520 de dano. Já o Osório, como vocês estão vendo aqui, ele tem 550, tá? Fora que assim, galera, o Osório, ele é um tanque mais blindado do que o MX-40. O Osório ganha no quesito da perfuração e do dano, tá? O MX-40, ele tem uma penetração de 526 e 636. Já o Osório ganha demais na parte da perfuração. Ele tem 633 e 700mm aqui, em comparação nas balas perfurantes, tá? As explosivas são a mesma penetração, de 150. O dano, o Osório tem 30 de dano a mais, o que faz ele ter um DPM ainda melhor. Os pontos de HP, o MX-40 ganha por 200, porém o Osório, ele tem uma blindagem que é melhor, como eu vou mostrar pra vocês aqui na sequência. A parte da velocidade, o MX-40 ganha por 6 km, tá? O MX-40 é um tanque mais móvel. Porém, o grande fator é que o Osório, além de ter um DPM melhor, ele tem características gerais de construção, assim, como um tanque, assim, melhores do que o MX-40, tá? Tanto que ele tem um grau a mais de depressão e valores de resistência de terreno aqui que são boas também, o que faz o tanque ficar praticamente igualado ali. E o principal ponto em relação a ele, ao MX-40 é a blindagem, tá? Como eu vou mostrar pra vocês aqui agora. A gente consegue ver a blindagem do tanque aqui na Armor Veer. Ele tem muitas placas reforçadas de blindagem, tanto que vocês vão ver na partida que ele blinda bastante coisa até por ele ser um tanque médio, tá? Evidentemente que tanque de Cold War, eles têm perfurações muito altas aqui, o que faz a maioria dos tiros que mandam em você perfurar. Porém, quando vocês olham aqui pro Osório, vocês podem ver que na blindagem dele tem muitas camadas aqui, né? Não é uma blindagem, por exemplo, que é mais fina, é muito espessa. Isso faz o tanque dar muito bounce. Inclusive na parte aqui do cooldown dele, que é bem interessante também, tá? Ele tem uma cúpula que é um pouquinho mais discreta, né?
mas o teto da torre dele não é tão forte, e o anel da torre dele, que é o mesmo defeito do M1A2 Abrams, você consegue furar de uma maneira mais fácil, tá? A placa baixa aqui do chassi dele também é tranquila, então o que vocês têm que fazer na partida é realmente tentar esconder isso aqui para maximizar os seus pontos de HP. E agora, para fechar na parte da tripulação, pra gente começar as gameplays aqui, o que eu trouxe aqui na tripulação dele? É a skill de mãos de armas, de menos 10% de reload, de menos 10% na sua precisão, isso é muito interessante para acertar mais tiros. 10% a mais de capacidade de tiro e movimento, tá? Isso aqui melhora a sua mira quando você está se movendo com o tanque. 10% a mais de camuflagem, sexto sentido, 6% a mais de view range, concertos e menos 5% de dano quando você recebe os tiros dos inimigos. O que é essa skill aqui? Ela é muito interessante para os tanques de Cold War. Vamos para uma conta rápida aqui. O Osório, ele tem 3.450 pontos de HP, ou seja, digamos que a gente aumente aqui, porque é o cálculo que vocês têm que fazer de maneira indireta, 3.450 mais 5%. Ou seja, ele vai para um HP de 3.620, tá? Pra você que não tá entendendo, em vez do tiro dar 400 quando você tá com essa skill, ele dá 380. Então, na prática, o seu tanque aumenta o HP na partida. Isso é muito interessante porque com essa skill, você consegue meio que, entre aspas, igualar o HP dele ao MX40, que é a principal comparação dele por ser um médio aqui também. Então, por ele ter 3.450 pontos de HP só, ele vai combater tanques que tem 4K, 4K e 100, que são os tanques de topo de Era 3, tá? Leopard 2A5, Leclerc Series, M1A2 Abrams, os soviéticos também. Então, é muito interessante essa skill, tá? Eu recomendo que vocês sempre coloquem tanques acima de Era 3, porque eles têm um HP que já é na casa dos 3.500, então isso é muito interessante, essa skill, tá? Então, galera, eu agreguei um conteúdo muito bacana pra vocês. Repliquem essas dicas na oficina de vocês, principalmente quando vocês pegarem o Osório, vocês conseguem realmente colocar a tripulação, o mesmo equipamento, porque vocês vão ter uma gameplay muito boa com esse tanque, tá? Agora sim, o mais esperado, obviamente, são as minhas 3 gameplays com o tanque. Lembrando que eu ainda vou agregar dicas com o tanque e falar mais sobre ele na hora da batalha, então vai valer a pena demais você ficar até o final desse vídeo. Então agora, bora para as minhas 3 gameplays com o tanque aqui, porque esse tanque aqui, além do conteúdo teórico, ele tá muito bom e vai entregar um conteúdo prático para vocês excelente. Então, bora começar aqui agora. Galera, e agora a gente começa definitivamente a nossa gameplay aqui com o Osório no mapa Kaunas, no lado invertido. Uma posição bem interessante, agregando também o conhecimento para vocês do mapa, é ir nessa posição aqui do F8, tá? Muito boa essa posição, principalmente para suporte. É uma das melhores aqui nesse modo aqui. Então eu vou fazer isso até para ganhar uma taxa de DP muito grande aqui, porque eu vou ter uma posição de suporte muito boa. E também utilizar o rolldown do tanque, que é o que eu comentei pra vocês na oficina. Vocês têm que colocar em mente pra jogar com esse tanque, tá? No Cold War, os tanques se movimentam muito rápido. Então eu já tô pegando os caras aqui no fundo, mostrando pra vocês que esse tanque... Olha a taxa de DPM dele aqui, cara. Você não consegue nem recuar, velho. Você tem que atirar e parar aqui. Já tomei uma TGM aqui, mas eu peguei a track daquele BMP. Então vai dar pra finalizar ele aqui. Botando fogo aqui ainda, ó. Sorte. Ó, peguei a track dele de novo, tá? Olha quanto de dano que eu já tô combinado já. Cara, olha isso, velho. Não tem nem 2 minutos de partida. E ele tá ali, soltou fumaça ainda. A partida de Cold War é realmente assim, muito dinâmica, né? Ó, tem mais cara ali no fundo. Vamos dar uma recuada aqui até pra poupar meu HP. Matando aqui, ó. Mostrando pra vocês que a PDS dele é muito boa, tá? 700mm aqui faz realmente a diferença. Ó, vamos tentar achar os caras ali, porque tem o True Vision, tá? Então, ó lá. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, que tiro bom, hein? Falei pra vocês o True Vision, cara. Bem interessante isso aqui, porque você consegue atirar nos inimigos sem eles estarem spotados, né? Agora, bora pegar esses caras ali do fundo. O Leclerc T4 tá ali, ó. Só que agora eu vou começar a dar tiro em mim. Vamos dar só mais uma no Leclerc, eu já recuo aqui já. Beleza. Ótimo. É aquele shift que tá me pegando ali do fundo. Eu vou até me realocar aqui. Acho que dá pra pegar daqui, né? Dá. Ó, posição bem interessante essa de Kaunas, porque, cara, vocês viram, né? É muito boa pra pegar os caras aqui no suporte.
Ó, tá dando pra pegar esse type aqui, já traquei ele, inclusive. Cara, o fator de DPM dele com o consumido ativado ainda é um dos principais, não tem jeito. Agora sim, galera, tá 3-8, bora começar a atacar aqui. Dá pra fazer mais dano aqui ainda, tá? Já tô com algo na casa ali dos 11k, 12k de dano combinado. Dá pra fazer muito mais ainda, até porque tem 8 inimigos vivos ainda, tá? E a maioria tá tudo com HP cheio. Tanto que eu tô pensando que eu faço aqui, mas acho que é bem melhor ir reto, até porque tem 2 caras aqui, né? Assim, galera, muito bom o tanque, tá? Tanto que, assim, tem 2 minutos e 30 de partida, eu já consegui 11k de dano combinado. Que tanque faz isso aqui no Cold War, cara? Nenhum, cara. Por isso que ele é realmente o melhor aqui pra mim. Eu vou pegar 3 Max Tank aqui com toda certeza, cara. Muito bom. E olha como que ele atira bem andando. Vamos flanquear aqui o Leclerc. Nossa, agora... Foda que agora ele vai ficar trocando de tiro comigo aqui. Não vai ser tão interessante, né? Acho que eu tô com 1.400 pontos de HP, só o cara me abandonou aqui, né? Vamos pro shift aqui, até porque esse Leclerc aqui não vai ficar sendo tão interessante bater nele, não. Vamos me esconder aqui. Beleza? Ó, me escondi do Leclerc, agora dá pra pegar o shift aqui, ó. Mudando de posição bem... de maneira rápida aqui, né? Tô jogando demais essa partida aqui, cara. Demais mesmo. Peguei a track dele ali. Um hack. Finalizar ele aqui agora. Ha! O Osório é muito bom, galera. Não tem jeito. É o melhor tanque do World of Tanks, cara. Ah, só porque eu falei errou o tiro. Dá pra pegar esse Marder aqui ainda, hein? Ah, bounçou. Puta que merda. Recua, recua, recua que eu pego ele ainda. Não, recua, recua, recua. Isso, vai dar pra pegar a kill. Hein, viado? Não foge não, filha da puta. Ah! Cara, 13k de dano, 4.200 de dano auxiliado. Lembrando que assim, a partida não durou nem 5 minutos. O Osório simplesmente dropou 16k de dano combinado aqui. Que loucura, cara. O segundo cara fez 8k de dano, o terceiro fez 1.900. Cara, 600k de prata. Lembrando que eu não tô com o bônus ativo, que quando você completa 18 níveis da Season, né? Você consegue pegar o bônus de prata progressivo. Então você consegue 25% a mais de prata em todas as suas partidas. Ou seja, se eu tivesse com o bônus aqui ativo, 580, eu ia ter algo tipo na casa dos 140 mil de prata além. Eu tipo, ia ter 730, 740. Muito bom aqui, 720 ali, né? High Caliber aqui de número 7007, tá? Lembrando que nessa Season Darkness Rising agora aparece a quantia de medalhas que você tem, né? O número de cada uma. E assim, pessoal, olha como que foi essa partida aqui. Cara, ela durou 4 minutos e 23 e simplesmente eu fiz 16, 17k de combinado. Lembrando que eu poderia ter feito muito mais se a partida durasse. E pra vocês verem como que o tanque é OP, uma partida de 17k de combinado aqui no Cold War não rendeu nem a maestria de número 1 com o tanque. Imagina a força que você tem que fazer pra pegar esse tanque aqui nele, né? Então assim, galera, tá muito bom. Agora bora pra segunda gameplay aqui com o Osório. E agora, galera, bora pra nossa segunda gameplay aqui em Type of a Ride. Uma partida que eu extraí o conteúdo visual dela pra agregar meu áudio pra vocês na hora da edição. Tô bipando pra vocês agora o local que eu tô indo, que é realmente aquele lado esquerdo ali, no setor E8, que eu considero um dos melhores aqui em Comedy Type, principalmente por ele te dar uma posição muito boa de scout e também de cooldown, que eu vou mostrar pra vocês nessa partida, inclusive, o quanto que esse tanque é forte na parte da blindagem, tá? Eu também fiquei na parte da oficina de passar o conteúdo pra vocês, de dica de como pegar a season mais rápida. E aí eu vou comentar pra vocês enquanto vocês assistem a minha gameplay aqui, porque assim, galera, eu foquei em tirar as diárias dos meus tanques. Então, pra quem não sabe, tirar diária é quando você pega e tira o primeiro impulso da vitória do dia, que em vez de você pegar um XP normal, você pega um XP dobrado. Então eu foquei em jogar com vários tanques. Em vez de, por exemplo, jogar só com um tanque específico, eu fui jogando com vários na minha oficina, pra vocês terem uma noção. Eu joguei algo em torno de 20 a 30 batalhas ali de forma diária, variando sempre os tanques, jogando com 14, 15 tanques até eu pegar a primeira vitória para colher esse impulso. O que é muito bom para você concluir a season mais rápida, porque além das operações semanais, você consegue também pegar as operações diárias e os impulsos por 4.000 de XP
que você ganha uma fração de ponto. Então a cada 4.000 de XP você ganha essa fração, que é o todo com 20k de XP. Nas partidas você ganha um nível acima. Então você vai fazendo isso, você consegue acumular com as operações semanais e diárias, como eu comentei pra vocês. Então, traduzindo pra vocês, o segredo é jogar com vários tanques, tá? Então, evidentemente que daqui a pouco as operações semanais em si já vão estar disponíveis para vocês concluírem elas por conta só, se você já jogar com vários tanques. Mas uma estratégia bem legal que você pode fazer é realmente isso. Até na parte dos contratos também, você vai tirando o impulso da primeira vitória nos tanques, vocês vão percebendo que vocês vão ganhar XP muito mais rápido. E aí, ganhando XP muito mais rápido, você consegue também concluir contratos, seasons, qualquer operação assim que demande XP também envolvido, muito mais ágil e de maneira eficaz. A partida aqui tá muito rápida, tanto que eu já tô puxando o inimigo aqui, e agora vocês vão ver um poder muito grande do Osório na parte de tiro em movimento. Tanto que vocês viram que eu peguei esse MBT a quase 500 metros de distância e vou traquear ele aqui agora. Cara, é muito forte, porque esse tanque, além de ter muita mobilidade, ele tem a parte da blindagem, como eu mostrei pra vocês agora no conteúdo visual, né? Vocês viram que deu muito bounce. E eu traquei esse MBT em movimento 2 vezes, e até agora eu não tomei nenhum tiro. Eu tô com mais de 11k de combinado aqui agora, ou seja, o tanque ele não para de tirar, ele não para de blindar tiro, ele não para de se movimentar. É realmente um tanque perfeito aqui, eu realmente curti muito esse Osório, e vocês vão ver na minha terceira gameplay, como eu prometi pra vocês na parte da introdução, uma partida em linha Sigfried de 30 mil de combinado. Cara, é incrível assim. O meu recorde havia sido de 21.740 no Carp Cells, como eu vou mostrar pra vocês na terceira partida. Esse tanque aqui estuprou, tá ligado? É tipo... Eu poderia ter feito mais ainda, porque eu errei alguns tiros. Mas falando aqui sobre essa partida, eu quis puxar muito rápido, até porque vocês podem ver. Não tem nem 3 minutos de partida, o time já tá capeando base, atacando, então realmente tive que atacar aqui. Inclusive eu não tinha tomado nenhum tiro, comecei a gastar meu HP, puxar que nem louco, porque... nessas partidas, inclusive, que você pega uma vantagem numérica muito grande, você tem que focar realmente pra economizar tempo e rushar. Porque se você não faz isso, você acaba ficando pra trás na parte do dano combinado. Inclusive, galera, uma outra dica de Cold War pra vocês muito importante é vocês não acharem que é a mesma coisa que o Cold War 2. É um modo totalmente diferente. Na terceira era, por exemplo, todos os tanques fazem 70 km por hora praticamente. Isso torna o jogo muito mais rápido e de ataque de posição. Então nunca fica isolado, sempre fica perto do time. É muito comum, inclusive, terem muitos pelotões aqui. Então 3 DKT4, 3 tanques com ATGM, 3 TDs, 3 levels. Então é muito rápida a gameplay. Você tem que realmente atacar e estar sempre com o time. E aqui, a mágica partida que o time capeou base, 4 caras lá com 3 inimigos full life. Eu poderia ter feito muito mais que 21k de combinado aqui. Mas assim, cara, o Osório não tem como, galera. Não tem como nenhum tanque superar ele aqui na Era Moderna. Ele é simplesmente o melhor. Vocês estão vendo, a partida não teve nem 4 minutos e 20. Eu dropei 21k de combinado. Que tanque do Cold War faz isso? Não tem como. O DPM é a principal característica do World of Tanks aqui, principalmente no Cold War especificamente. E além da excelente gameplay, eu também consegui dropar 720k de prata, o que faz o tanque ser o principal money maker do jogo hoje. Ideal para você que está iniciando no jogo, tem que completar a Season. E agora, bora pra minha segunda gameplay, que além de um dano combinado muito maior, eu consegui fazer 1 milhão de prata. Cara, simplesmente 30k de combinado pra vocês em linha Sigfried, eu não tenho que falar mais nada. Bora pra gameplay. Bom, galera, e agora a nossa terceira gameplay, depois de vocês terem assistido a primeira em Kaunas, a segunda comentada em Cume de Taipavan, agora em linha Sigfried, um dos mapas que eu mais curto aqui no World of Tanks, simplesmente porque ele dá dois mapas, dois lados do mapa muito bons para posicionamento. Eu faço sempre essa posição do F5 aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que ela é bem secreta, entre aspas, porque ela é um local que é raro de ser acessado, principalmente porque muita gente não sabe, tá? Fazendo esse caminho que eu tô colocando aqui pra vocês, ó quantos caras vocês já spotam ali do fundo. Já botei fogo no primeiro tiro, inclusive, no T-72BM, então aqui dá pra pegar um alto dano combinado, principalmente que eu tô spotando vários caras ali do fundo, né? Tudo que é scout meu. Inclusive, quando você quebra essa árvore do jeito que eu quebrei aqui, você ainda pega um ponto de camuflagem aqui também, tá? Então, cara, muito bom essa posição aqui. Tô farmando os caras aqui já, muito rápido, inclusive, né? Então... agora concentrar aqui no Shiros, enquanto eu já tô fazendo um bom dano de scout aqui. Matar o BM aqui.
Esse. Dá pra pegar um track aqui, né? Aqui eles estão um pouquinho pra baixo. Não dá pra pegar 100% o ângulo. Tem M60X ali no fundo. Agora vai dar. Eu mirei um, pegou no outro, né? Isso. Puta, de novo, cara. Tá um protegendo o outro. Ah, vamos matar aqui agora. Esse. 2 kills aqui já. Pegar o AX ali que ele tá de lado. Tentando pegar a track aqui, mas track de longe, ainda mais com eles sem expor tanto, fica difícil. Eu peguei ele agora, torcer pro time pegar o AX. Botou uma fumaça ali, é foda, né, meu? Pra ficar sem atirar aqui. Pera aí, deixa eu fazer um posicionamento aqui pra pegar enquanto a fumaça carrega ali. Não quer que eu vou começar a tomar tiro, mas eu dou farmada pelo menos aqui. Nossa, o time vai precisar de mim aqui, viu? Eu vou matar esse cara aqui, eu vou sair lá pro cap ali. Nossa, porque, cara, tá demais essa partida aqui, velho. Não tem condição, não. Só que na minha lateral tem 2, 3, ó. Ah, mas tem que deixar o cara viver pra alongar mais a partida, né? Eu vou tentar correr por baixo aqui. Cara, a questão é que se eu correr... É isso mesmo. É assim que se faz com uma Weasel. Ah, deu sorte de eu ter errado esse tiro aqui ainda, velho. Foda, viu? Por que não pegou o track, né, cara? Aí, boa! Será que agora os caras vão começar a puxar? Mas eu vou contar com o auxílio do time pra me ajudar aqui. Foi bem interessante eu ter matado essa Weasel, até porque, cara, tá complicado essa partida aqui, velho. Esse tanque é muito bom quando você tem a oportunidade de atirar sem tomar muito tiro de volta, né, cara? É impressionante como esse tanque é bom, cara. Tanto que eu acho que eu vou puxar um recorde de dano aqui combinado, cara. Tá muito bom, né? Vou pegar esse daqui RT4 aqui agora. E dá pra traquear ele ali. Boa, isso. Recuou. Vamos puxar ele aqui agora. Tem bastante HP aqui ainda pra fazer nessa partida, hein? Ele tá olhando ali. Eu vou pegar a lateral dele aqui. Esse. É bem fraco, né? Ótimo, agora vai dar pra farmar os caras aqui do cap. Tem 4 caras vivos ainda. Eu acho que dá pra bater, inclusive, meu recorde de dano aqui, que é 21.740 no Leclerc. É proto, hein? Acho que vai dar. Vou ficar daqui farmando os caras. Vai dar sim, velho. Já peguei a track dele ali. Eu só vou ter que tomar cuidado com o cap, que acho que vai entrar uns 2 ali, né? Vou começar a avançar aqui. Eu tô com medo desse cap aqui, velho. Beleza? Ó, já soltaram fumaça aqui. Quem que tem de vivo ainda? Tem um MBT que eu não sei onde ele tá, que é perigoso aqui, velho. Fora isso, tá mais tranquilo essa partida aqui. Ó, o MBT tá no cap. Opa! Opa, opa, opa. Quem que tá aqui? Aí, boa. Ó, já vou bater meu dano recorde aqui. Eu vou ter que tomar cuidado com esse MBT. Foi rápido aqui, vai. O Leopard 2 flanqueou ele. Mais uns 2 tiros aqui eu já bato o recorde já. Oh, mas o jogo parece que faz questão, hein. Esse. Ó, o Type tá ali no meio. Já bati aqui, 22k. Cara, 26 mil de dano combinado, velho. Dá pra fazer mais aqui, hein. É que agora vai dividir com esses caras aqui, que eles vão pegar todo esse type aqui rapidão, né? Vou tentar ir rápido aqui pra pelo menos bater no cara, sei lá, fazer alguma coisa aqui pra fechar essa gameplay aqui com alto dano combinado, que nem eu tô mostrando pra vocês, né? Nossa. Vai fazer o giro da morte aqui. Ai, cara.
Cara, eu vou tentar impedir os aliados de darem tiro no cara aqui, mas não vai dar, né? Acho que dá. Dá! Aê! Simplesmente 30 mil de combinado quase, velho. 29.500, 29.400, velho. Ai, caraca, isso aqui eu farmei com F maiúsculo, velho. Mano do céu, 1 milhão de prata. 989, meu Deus do céu, mano. Que tanque foda. Cara, a partida foi muito boa de matchmaking, né? Assim, não dá pra reclamar, mas assim, o dano que eu fiz disso aqui é absurdo, né, cara? Não tem como, cara. É impressionante, né? 25.100. Mostrando pra vocês o porquê esse tanque é o melhor do jogo. Agora, bora pro encerramento especial, porque a gente vai comparar, inclusive, o tanto de prata que eu comecei a gameplay aqui, né, jogando as partidas aqui com o Ozori, quando eu terminei. Porque, cara, além de tudo, ele é um excelente moneymaker. Então, bora aqui pro conteúdo final, que tá muito especial. E vale demais o seu like essa partida, hein, galera? Porra, caralho, velho. E aqui, galera, bora abrir o nosso baúzinho diário antes de a gente dar os recadinhos finais aqui. Vamos ver quem tira. Tô com muita sorte, uma onda de sorte incrível, né? Inclusive, vamos ver quanto que a gente tá de... porcentagem com esse tanque, ó. Peguei esse tanker com ele, tá? 13 batalhas aqui, 25%. Tá bem difícil a parte da marca dele, tá? Porque ele é realmente um tanque que vai demandar muito dano combinado, cara. Por ele ter uma taxa de tiro, assim, que é excelente, um DPM que é absurdo, realmente esse tanque aqui vai ser um dos melhores. Porém, a contrapartida é que a marca dele vai ser realmente difícil e alta, né? Mas aí podem ficar tranquilos que eu vou entregar um conteúdo de 3 e 4 marcas futuramente pra esse tanque. Porque, cara, depois do episódio de hoje, eu realmente tô muito animado com esse tanque aqui, cara. Muito bom, tanto que vocês estão olhando a diferença de prata que eu tô mostrando pra vocês agora, do tanto que eu comecei a partida, agora quando eu tô terminando, cara. Simplesmente poucas partidas aqui me renderam milhões de prata, então quase 4 pelas minhas contas aqui olhando, sem colocar a foto na hora daqui, né? Pelas minhas contas aqui, galera, algo na casa dos 4 milhões, só essa última partida me rendeu 1 milhão de prata, então tipo, cara, é muito forte. Então, vale demais o seu like. Lembrando que eu também tenho um grupo do WhatsApp, que eu vou estar deixando no link da descrição aqui, tá? É um espaço muito interessante para caso você seja iniciante no jogo e queira aprender e ter um espaço para se comunicar. Lembrando também que sempre vale a pena você se inscrever no meu canal, porque eu vou trazer mais conteúdos informativos sobre o jogo. Inclusive, na próxima semana tá recheada de conteúdo. Vai ter um vídeo sobre os Tanks da Darkness Rising completos, que nem eu fiz na Season Heavy Metal, jogando com Osório, com a KV4 KTTS, com a Canoniac de Panzer, com o Panzerjäger, que é a americana muito boa, TD, e com o M4 Sherman Loza, né, que é o M4 Sherman soviético. Também vai ter um vídeo especial sobre contratos, tá, nessa semana inclusive, porque nós estamos com 2 contratos novos aqui, o Charlie Magni e também o Jammer, que eu tô assinando aqui, inclusive já tô no meio aqui das etapas, então... Eu vou entregar vários conteúdos de qualidade para vocês. O que eu peço é uma inscrição, é um like e principalmente você mandar o link do meu canal nos grupos de World Console ou World of Tanks que você participe, porque eu realmente estou nessa pegada de trazer vídeos e conteúdos que sejam muito bons para vocês aprenderem no World of Tanks. Esse conteúdo aqui ficou um dos melhores para mim. Realmente foquei em trazer uma edição e um conteúdo teórico e prático muito legal aqui do Osório. Então eu vou relacionar agora nessa tela final 2 vídeos aqui, um que é sobre o início da Season, que é a cobertura inicial, para caso você não tenha assistido, e agora a playlist também da Season Darkness Rising e o botão de inscrição do meu canal. Muito obrigado por você ter ficado nesse vídeo até o final. Um agradecimento especial, realmente, a todo mundo que está contribuindo com o meu canal, porque está realmente crescendo e eu fico muito feliz e vou continuar nessa pegada de trazer mais conteúdos. Fica ligado nessa semana no meu canal, que realmente vão ter muitos vídeos legais. E eu espero por vocês nos próximos vídeos e também nos meus anteriores, porque eles seguem essa mesma trilogia e conteúdos informativos para vocês melhorarem no jogo, tá? Um abraço para vocês, tamo junto e até o próximo vídeo.